E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Ninguém no futebol brasileiro poderia imaginar o que estava prestes a acontecer quando, de forma inesperada, o nome de Lionel Messi foi associado ao Santos Futebol Clube em um contexto que deixou torcedores, dirigentes e até adversários completamente surpresos. A notícia se espalhou com velocidade nas redes sociais, e o impacto foi imediato. O maior jogador de todos os tempos havia mandado um recado ao Peixe, e a mensagem, embora breve, carregava um peso simbólico e emocional que poucos estavam preparados para receber. Messi, sempre discreto em suas declarações, escolheu um momento de profunda transformação no futebol mundial para se pronunciar sobre um clube que, historicamente, representa a essência do jogo bonito, a magia das categorias de base e o legado de Pelé, aquele que foi, para muitos, o primeiro ídolo global antes do próprio argentino. A ligação entre Messi e o Santos, até então distante e quase improvável, de repente ganhou contornos de reverência, respeito e, acima de tudo, admiração mútua. O comentário do craque, publicado em um contexto descontraído após uma entrevista internacional, soou como uma verdadeira homenagem à história santista. Messi afirmou que, se há um clube no Brasil que sempre lhe despertou curiosidade e respeito, esse clube é o Santos, por tudo que representa para o futebol mundial e pela influência de Pelé em sua própria formação como atleta. A frase caiu como uma bomba no ambiente esportivo, pois não se tratava de uma simples citação, era uma confissão que vinha de alguém que moldou sua carreira observando a perfeição técnica e elegância no toque de bola, características que marcaram a escola santista desde os anos 60. De repente, a Vila Belmiro, palco de tantas glórias e testemunha da ascensão de lendas, tornou-se novamente o centro das atenções, agora iluminada pela inesperada menção de um gênio que, mesmo jogando a milhares de quilômetros de distância, reconheceu a importância do clube na formação cultural do esporte. Nas horas seguintes à declaração, as redes sociais foram tomadas por uma avalanche de reações. Torcedores santistas de todas as idades começaram a compartilhar vídeos, fotos e lembranças das eras douradas do Peixe, destacando a influência que o clube exerceu sobre o futebol mundial. Houve quem lembrasse que Pelé e Messi, apesar de separados por gerações, sempre representaram uma filosofia semelhante, a do talento natural, da criatividade sem limites e da humildade que transforma a genialidade em arte. O recado de Messi, portanto, não era apenas uma saudação, era um elo entre passado e presente, uma ponte entre o maior ídolo do século XX e o maior gênio do século XXI. Para o Santos, o impacto da fala foi mais do que simbólico. O clube vive um momento de reconstrução, buscando retomar o protagonismo perdido após temporadas instáveis e resultados aquém da sua tradição. Ver seu nome pronunciado por Messi reacendeu algo dentro da torcida, uma chama de orgulho que parecia adormecida. Dirigentes rapidamente perceberam a dimensão da repercussão e não demoraram a capitalizar o momento. O departamento de comunicação preparou homenagens, relembrou momentos históricos e até projetou campanhas promocionais com o tema A Magia Reconhece a Magia, numa clara referência ao respeito entre Messi e a história santista. Enquanto isso, veículos internacionais começaram a explorar a fala com mais profundidade. Jornais da Argentina, Espanha e até da França destacaram que o Santos foi o primeiro clube brasileiro citado espontaneamente por Messi em muitos anos, e isso abriu espaço para debates sobre a influência do futebol brasileiro em sua formação técnica. Analistas lembraram que, durante sua infância em Rosário, Messi assistia aos vídeos de Pelé e Zico, estudando movimentos e gestos que mais tarde incorporaria ao seu estilo. Por isso, o reconhecimento ao Santos não era gratuito, era o tributo de um aluno ao mestre, de um gênio contemporâneo à escola que ensinou o mundo a jogar com alegria. Dentro da Vila Belmiro o clima era de euforia. Funcionários veteranos que acompanharam os tempos gloriosos de Pelé, Coutinho e Pepe voltaram a ser procurados por jornalistas para comentar o significado desse gesto. O Santos sempre inspirou os maiores, disse um deles. O que o Messi fez foi apenas reconhecer aquilo que o mundo inteiro já sabe, que o Santos é a raiz da genialidade no futebol. Essa percepção ganhou ainda mais força quando ex-jogadores do clube, como Robinho e Neymar, repostaram um vídeo da fala de Messi em suas redes sociais,
acrescentando mensagens emocionadas. Neymar, em particular, foi além, escreveu que Messi sempre teve uma conexão especial com o Santos, mesmo que indireta, e que o respeito mútuo entre eles se fortaleceu desde o tempo em que jogaram juntos no Barcelona. A declaração de Neymar só aumentou o interesse em torno do assunto. Programas esportivos passaram a discutir a influência santista em Messi, e até ex-companheiros de seleção argentina foram questionados sobre o tema. Alguns lembraram que o craque argentino sempre demonstrou fascínio pelos clubes que formaram ídolos mundiais, e o Santos, com seu histórico de revelar talentos, representava justamente esse ideal. Outros viram na fala um gesto diplomático, uma maneira elegante de Messi expressar sua admiração por Pelé e, ao mesmo tempo, reforçar sua visão de que o futebol precisa preservar sua essência artística, algo que o Santos simboliza melhor do que ninguém. No entanto, o que ninguém esperava era que o próprio Messi voltasse a tocar no assunto dias depois. Durante uma premiação na Europa, o craque foi novamente questionado sobre o legado de Pelé e sobre o que ele representa para as novas gerações. Messi, com seu habitual tom sereno, respondeu que, para ele, Pelé não era apenas o melhor jogador de sua época, mas o verdadeiro inventor do futebol moderno. E completou dizendo que o Santos foi o laboratório dessa revolução, o terreno sagrado onde a bola aprendeu a sorrir. Essa segunda declaração consolidou o impacto da primeira e transformou o tema em uma pauta global. O Santos, de repente, ganhou projeção internacional como há muito não via. Seu nome voltou a circular nas principais manchetes, e o vídeo da fala de Messi acumulou milhões de visualizações. Clubes europeus enviaram mensagens de parabéns à instituição, reconhecendo sua importância histórica, e a Confederação Sul-Americana de Futebol aproveitou o momento para destacar o legado do Peixe em campanhas institucionais. Em meio a uma crise de identidade no futebol mundial, onde o dinheiro e o marketing muitas vezes suplantam o talento natural, a menção de Messi resgatou uma ideia fundamental: o futebol como arte, como herança emocional, como expressão cultural. A diretoria santista, percebendo a dimensão cultural do acontecimento, organizou uma série de eventos comemorativos em homenagem à relação simbólica entre Pelé e Messi. Documentários começaram a ser produzidos, museus se movimentaram para criar exposições sobre a influência mútua entre os dois gênios, e até a FIFA divulgou uma nota destacando que o Santos foi o único clube brasileiro mencionado por Messi em contexto de homenagem direta. Esse reconhecimento global reacendeu o orgulho de uma geração de torcedores que, por anos, se sentiu esquecida diante do domínio financeiro de clubes europeus. No plano interno, a repercussão também trouxe reflexos inesperados. Jogadores do atual elenco do Santos declararam publicamente o quanto se sentiram inspirados com as palavras do argentino. Muitos disseram que, ao ver o maior jogador da atualidade reverenciar o clube que eles representam, a responsabilidade aumentou. Treinos passaram a ter um novo clima, a torcida voltou a frequentar o CT com mais entusiasmo, e o ambiente ganhou uma energia rara, como se o próprio espírito do passado glorioso tivesse sido despertado. A imprensa brasileira também mergulhou de cabeça no tema. Programas esportivos dedicaram horas de debate ao significado da fala de Messi e ao quanto ela poderia influenciar a imagem do Santos dentro e fora do país. Alguns comentaristas chegaram a afirmar que o argentino, sem perceber, havia feito mais pelo marketing do clube do que muitas gestões inteiras. A conexão emocional gerada por suas palavras fez com que até torcedores rivais se manifestassem, reconhecendo o peso histórico do Peixe. Não demorou para que os patrocinadores percebessem a oportunidade. Grandes marcas, que antes viam o Santos como uma aposta arriscada em termos de visibilidade, passaram a reconsiderar sua postura. O clube, que vinha enfrentando dificuldades financeiras, recebeu propostas de novas parcerias, e sua presença digital teve um salto impressionante em poucos dias. O recado de Messi, portanto, ultrapassou o campo simbólico e teve efeitos concretos, impulsionando o Santos de volta às conversas globais sobre tradição, talento e identidade. Enquanto isso, torcedores santistas mais velhos não escondiam a emoção. Para quem viveu os tempos de Pelé, ouvir Messi falar com tanto respeito sobre o clube foi quase como fechar um ciclo histórico. É como se o maior jogador do presente reconhecesse o maior do passado, disse um senhor de 80 anos entrevistado na Vila Belmiro. Isso mostra que o Santos é eterno, que nossa história continua viva, inspirando até os deuses do futebol.
A conexão entre Messi e o Santos também provocou reflexões sobre o futuro do futebol brasileiro. Analistas apontaram que o reconhecimento internacional do Peixe poderia servir como inspiração para outros clubes resgatarem suas raízes e valorizarem suas escolas de formação. Afinal, se o próprio Messi vê no Santos a representação da essência do futebol, por que o Brasil deixaria de investir naquilo que sempre o diferenciou do restante do mundo? Essa pergunta começou a ecoar em programas esportivos e nas redes, alimentando um debate sobre a identidade cultural do futebol nacional. Do ponto de vista pessoal, a fala de Messi revelou algo ainda mais profundo: sua admiração por Pelé vai além das comparações históricas. O argentino sempre se mostrou respeitoso diante do rei, e a maneira como falou sobre o Santos demonstrou que, mesmo após conquistar tudo, ele ainda carrega em si o respeito pelas origens do jogo. Esse traço de humildade e reverência é o que o torna, para muitos, não apenas o maior jogador, mas o mais humano dos gênios. E é justamente esse aspecto humano que tornou o impacto ainda maior. O Santos, que vinha de anos difíceis e lutas administrativas, encontrou nas palavras de Messi um respiro de dignidade. A sensação entre os torcedores é de que o clube voltou a ser reconhecido por aquilo que sempre representou, um símbolo de beleza, de inovação e de respeito à bola. Cada entrevista, cada postagem e cada menção ao episódio se transformaram em combustível emocional para um torcedor acostumado a viver entre o orgulho e a esperança. Alguns jornalistas chegaram a sugerir que o Santos deveria aproveitar o momento para propor um amistoso simbólico, reunindo ídolos do passado e estrelas atuais em homenagem à conexão entre Pelé e Messi. A ideia, embora ainda embrionária, já ganhou apoio nas redes, e até personalidades do futebol mundial manifestaram interesse em participar. A proposta é simples: celebrar a arte do futebol, a herança do jogo bonito e o reconhecimento entre gerações. De certa forma, o recado de Messi ao Santos extrapola o campo esportivo. Ele carrega uma mensagem universal sobre o valor da história, da gratidão e da inspiração. Em um mundo onde o futebol parece cada vez mais dominado por cifras e contratos, ouvir o maior jogador da atualidade falar com tanta emoção sobre um clube que simboliza a pureza do jogo é quase um lembrete de que, no fundo, o futebol ainda é emoção, memória e paixão. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. E se há algo que o Santos sabe representar como ninguém, é justamente isso: a mistura entre simplicidade e genialidade, entre passado e futuro, entre glória e humildade. Quando Messi pronunciou o nome do Peixe, ele não apenas homenageou Pelé, ele reconheceu a alma do futebol brasileiro, aquela que transcende fronteiras e continua viva em cada criança que sonha em jogar descalça pelas ruas. Assim, o impacto de suas palavras segue crescendo, reverberando em cada canto do planeta. O Santos, que por vezes pareceu esquecido, agora volta a ser celebrado. E tudo isso graças a um gesto espontâneo, a uma frase dita sem pretensão, mas que carregava um poder simbólico imenso. O recado de Messi mostrou que o respeito entre gênios é o que mantém viva a essência do futebol. Mostrou que o Santos não precisa de cifras astronômicas para ser lembrado, pois sua grandeza está gravada na história e no imaginário de quem ama o jogo. Mostrou, por fim, que quando um ídolo fala com o coração, o mundo inteiro escuta. E naquele instante, quando o argentino mais admirado da história mencionou o nome do Santos, o planeta parou por um segundo, não apenas para aplaudir um gesto, mas para sentir que o futebol, em sua forma mais pura e poética, ainda pulsa com força, e que o Peixe, o clube de Pelé, segue sendo, para sempre, sinônimo de magia, arte e eternidade. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.